casa virtualmente o deputado federal Ivan Valente, do PSOL aqui de São Paulo. Ele está com tanto frio quanto eu, imagino, porque ele está de casaco, eu também, está frio em São Paulo hoje. Ele está fazendo as participações dele na Câmara virtualmente, por enquanto. Eu queria iniciar, deputado, com as suas observações sobre a CPI da Covid. Está uma confusão a CPI da Covid, né? O general Pazuello, por exemplo, disse que nunca autorizou um aplicativo que acabava indicando cloroquina até para beber e tal, mas ele tinha uma funcionária aparentemente com uma autonomia, porque ela foi a Manaus e lançou esse aplicativo e tem registro disso. O que o senhor faz dessa confusão? Tinha um ministério paralelo? O que o senhor acha? Bom, tem de tudo. Tem um gabinete paralelo, que é a família Bolsonaro e alguns membros de confiança, que agora estão na Polícia Federal, estão na BIM também, e o Bolsonaro. Quer dizer, quem é o ministro da Saúde é o próprio Bolsonaro, isso a gente já sabe, né? E também tem os auxiliares diretos, né, que eu acho que é um conjunto de militares que foram levados para lá, para o Ministério, Secretaria Executiva, que agora tem denúncias até de corrupção, entende? Ou seja, o secretário executivo é alguém que usa uma caveira com uma faca na cabeça, né? Setor de inteligência, né? E tem uma militante do Partido Novo, né, que é uma bolsonarista roxa, chamada aí agora Maíra Pinheiro, apelidada de Capitã Cloroquina. Mas o Bolsonaro e o Pazuello têm a seguinte relação declarada, né? Um manda e o outro obedece. Então, o Pazuello pode falar o que ele quiser lá na CPI, blindado por um habeas corpus, mas os fatos são explosivos, né? Ou seja, ele realmente seguiu à risca as sugestões genocidas do Bolsonaro, que é não procurar vacina, né? Usar essa substância ineficaz, esse charlatanismo chamado cloroquina, ivermectina e tal, ter relação com o Exército foi envolvido nessa farsa, produzindo em massa cloroquina, né? E ele ontem tentou negar coisas para proteger o Bolsonaro, mas as falas comparativas dele, as gravações dele e do Bolsonaro são autoincriminantes. Então, você pode criar uma narrativa, você pode bombardear redes sociais com fake news, que a verdade é uma só. A política do Bolsonaro é uma política de contaminação em massa, chamada imunidade de rebanho, né? E ele levou isso à risca, e ele não queria vacina. Então, as declarações dele estão às dezenas e às centenas. O que eu acho que a CPI deve fazer agora, Azenha, é o seguinte: para constranger mais, fazer acariações, entende? É importante fazer acariação, porque aí aparecem as coisas. Mas eu acho que o general saiu desmaiado lá de ontem. Apesar dos bolsonaristas estão dizendo que ele foi bem, é só aquela foto da máscara dele acima da boca já é sugestiva do que é o general Pazuello. Eu quero dizer mais, é a desmoralização total das Forças Armadas brasileiras, em termos de capacidade, de competência, de intendência, né? É uma desmoralização, como hoje o general Heleno fazendo autocrítica do Centrão, aí na Folha, dizendo que eles fazem parte da paisagem, do show. Eles não são mais pega-ladrão agora. Assim como o general Braga Neto vai em atos inconstitucionais a favor da ditadura e do fechamento do Supremo. Então, e o general Ramos comanda a corrupção pelas rachadinhas lá no Congresso Nacional. É essa turma que está governando. Resta saber até quando, né? O deputado, a família Bolsonaro, os 3 filhos, parecem ter assumido um protagonismo maior nos últimos tempos. O Flávio vai lá na CPI comprar briga, e
Eduardo mantém a sua posição de fazer uma diplomacia paralela. O Carlos parece ser o mais ativo, né? O Carlos ele é suspeito de ser o cara do Ministério da Saúde paralelo, assim, pelo menos um cara mais importante, em nome do pai. Também é o cara do Gabinete do Ódio. E ontem o UOL disse que o Carlos armou a compra de um esquema de espionagem de Israel, capaz de ouvir o telefone ou checar os telefones de pessoas sem que as pessoas saibam. É conhecido que já foi muito usado no mundo. O Carlos estaria por trás da compra desse equipamento, segundo o UOL, para usar no Ministério da Justiça. Ele deixou, inclusive, teria deixado, inclusive, a BIM e o Gabinete de Segurança Institucional de fora do esquema. Quer dizer, me parece, pelo que diz o UOL, que é um esquema da família junto ao ministro da Justiça, que é um bolsonarista, que é um ministro da Justiça, um delegado da Polícia Federal. O senhor não fica preocupado com esses meninos jovens aí fazerem uma aventura mais do que já fizeram? Bom, o pai deles se chama Jair Bolsonaro. Então, é o chamado filho de peixe, né? Ele criou uma família mesmo. Todos eles têm ligação com milicianos, começar pelo Flávio, né? Que ocupava até não só o Queiroz, mas o Adriano Nóbrega, né? Que era chefe do crime organizado, das milícias lá em Rio das Pedras, junto com o Queiroz. Então, eles são milicianos mesmo, entende? Essa relação do Bolsonaro com Israel é uma coisa que precisa ser investigada gravemente, porque Israel é especialista nessas questões de segurança, em tecnologia de segurança. Eles não confiam em ninguém. A família não confia, talvez, nem nos generais próximos. Então, veja, o GSI, possivelmente, até o GSI do Heleno, que é uma figura carimbada desde o golpismo do Frota, lá atrás, em 77, até o Haiti e tal, não estava enquadrado nesse processo, entende? Então, eles querem realmente um Estado policial, comandado diretamente pela família. Então, nós temos aí o Flávio Bolsonaro vai à CPI como tropa de choque, é uma pessoa totalmente desqualificada e também desmoralizada, porque qualquer um vira para trás e diz: você é o chefe da rachadinha, você tem uma mansão de 6 milhões, entendeu? É delinquente mesmo, é o banditismo político. Aliás, ele foi fazer uma queixa lá na delegacia de Brasília contra mim, porque eu entrei no Ministério Público para investigar de onde ele tirou dinheiro para a mansão, e o Ministério Público aceitou a denúncia, né? Então, é essa figura. O Eduardo Bolsonaro, o Bananinha, como diria ali o Mourão, né? É aquela figura que continua fazendo agitação lá Ernesto Araújo contra a China e tal, defendendo o armamentismo, né? E lá no Congresso só faz tropa de choque também. O Carlos talvez seja o mais perigoso mesmo, porque ele organizou o Gabinete do Ódio, ele organizou toda essa enxurrada de fake news, agora financiado por dentro pelo governo. Esse sujeito é perigoso, porque o Bolsonaro, eu acho que houve ele, sim, entende? O Bolsonaro é um psicopata. Ele acha que é uma conspiração contra ele, e ele, na verdade, conspira contra o povo brasileiro e contra o Estado brasileiro. Então, nós temos que ficar atentos, mas eu acho que isso é uma questão extremamente grave para a democracia brasileira, essa ideia de formar um sistema de identificação e um banco de dados, entende, que só serve à perseguição política, a um 1984, né? A algo que impede a liberdade de manifestação. Então, esse cidadão tem que ser processado, né? E veja que a Polícia Federal, o Ministério da Justiça, esse é um fato importante de ontem, né? A Polícia Federal e o STF não foram à PGR para pegar o Salles por corrupção.
entende? E todo o bando dele de contrabandistas e destruidores do aparato de fiscalização do Estado brasileiro na área ambiental, ontem foi interditado, né? E tem anúncio de 14 milhões do Salles. Mas, veja, a Polícia Federal não é uníssona, comandada pelo ministro da Justiça. Não, não, é E verdade. essa, Há um racha aí, muito claramente, claro, né? é. Sim. Certamente eles ficaram muito preocupados ontem, não só porque o Salles pode ser preso a qualquer momento, né? Mas porque a Polícia Federal não se centralizou e eles não controlam o STF, entendeu? Que passou ao largo do Aras, que certamente, entende, como protetor do Bolsonaro, ia alastrar a notícia, né, dessa questão. Então, a própria Polícia Federal ainda não está controlada, vale dizer, a atitude do delegado Alexandre Saraiva, lá no Amazonas, entende, que foi muito importante para a deflagração dessa operação. Mas, voltando ao Carlos Bolsonaro, eu entendo que essa figura precisa ser exposta, ela precisa sair das sombras, entende? Porque o Bolsonaro vai ficar nervoso. Na hora que ele for depor, etc. E eu acho que tem até general que está um pouco cansado disso aí. Vale dizer, o Santos Cruz, entende, que foi alijado rapidamente, porque não compactuava com esse esquema Rasputin, esse esquema familiar, esse esquema de conselheiros do caos, né? Que é os filhos dele, particularmente Carlos Bolsonaro, que é vereador, que não exerce o mandato. Ele exerce o mandato de chefe do gabinete do ódio, né? Então, só no Brasil para acontecer isso e o Bolsonaro continuar de pé. Assim. Finalmente, o senhor acredita que a direita liberal está tentando agora, apostando no impeachment do Bolsonaro para poder lançar um candidato forte em 2022? Eu acho que é cedo ainda para dizer isso, viu, Zen? Ontem mesmo nós tivemos uma votação muito grave, lá até 1h da manhã, que foi a privatização da Eletrobras, né? Então, o que existe é que, enquanto o bolsonarismo, frente à pandemia, né, ele divide a opinião e é minoritário, então há realmente um desgaste enorme com o genocida Bolsonaro nessa área da pandemia, a hegemonia do pensamento liberal é muito grande e o Centrão está se locupletando com isso. Então, só haverá esse descolamento no momento que o Centrão sentir que a popularidade do Bolsonaro cai e está caindo e que ele começa a se tornar inviável a sua reeleição. Então, esse é o fato determinante. Então, esse ainda não é o momento. Quer dizer, eles estão passando uma boiada lá. Agora começa daqui a pouco a votação da reforma administrativa na Comissão de Constituição e Justiça, entende? Eles passaram a lei do licenciamento ambiental, que é um absurdo completo, bancado pelos ruralistas, pelos agrotrogloditas, né? E espero que o Senado dê um breque nisso, ou o Supremo, pela inconstitucionalidade, mas eles estão fazendo uma agenda extremamente destrutiva. É uma lógica destrutiva que é a lógica do Paulo Guedes. Então, até onde eles vão conseguir a unidade para isso, à medida que há um desgaste, né? Porque tem uma crise econômica, tem uma explosão inflacionária, tem um desemprego em massa, tem talvez uma terceira onda de Covid, então o crescimento não vem. Então, nós temos que, eu diria que, citando um escritor, estamos em compasso de espera, vamos dizer assim, mais ativo, porque a pandemia não está permitindo que essa indignação vá à rua, né? Que é essa estampa que nós precisamos para desequilibrar o jogo para valer. Porque a grande mídia brasileira é neoliberal até o pescoço, entende? Ou seja, eles têm o plano Paulo Guedes, é o plano da mídia brasileira, eles só não concordam com o comportamento do Bolsonaro, de destruição do meio ambiente, de destruição de valores
minimamente democrático, estreitamento da democracia e tal, mas a agenda econômica continua a mesma. Resta saber qual é o momento de viragem que isso vai acontecer. Eu acredito que vai acontecer. Eu acho que o desgaste vai... Aí sim, nós vamos começar a ver, particularmente no Nordeste, descolamentos dessa base que está votando essas barbaridades contra o povo brasileiro.